Times Beach, Estados Unidos. Localizada no estado de Missouri, a Times Beach chegou a ter mais de 2.000 habitantes, mas acabou sendo totalmente evacuada por conta de uma contaminação por dioxina. O problema começou no início dos anos 70, quando a cidade contratou a empresa Russell Bliss para reformar as estradas locais, que não eram pavimentadas e levantavam grande quantidade de poeira. Entre 1972 e 1976, a companhia realizou o trabalho de pavimentação das rodovias de Times Beach. O que ninguém sabia é que a empresa contratada estava utilizando uma mistura de óleo de motor com resíduos tóxicos do componente TCDD. Tais resíduos eram provenientes do desfoliante agente laranja, fornecido pela mesma empresa ao governo dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Em 1982, uma análise indicou que o solo de Times Beach estava com níveis de dioxina mais de 100 vezes acima do limite tolerado. Tudo foi agravado depois que uma inundação no rio Merrimack espalhou a substância tóxica para toda a cidade. Times Beach foi totalmente evacuada e o solo incinerado em fornos construídos especialmente para essa finalidade. Em 2012, novas análises revelaram que o local não oferece mais nenhum risco à saúde humana, mas a região continua inabitada. Wittenoom, Austrália. Essa era uma antiga cidade localizada a cerca de 1.400 quilômetros de Perth, na Austrália Ocidental. Antigamente, servia como uma grande ponte de extração de pedras preciosas, principalmente a partir da década de 30. Entre os anos 50 e 60, Wittenoom era a única fornecedora australiana de amianto azul. Toda essa atividade de mineração acabava por gerar uma grande quantidade de terra proveniente das escavações. Esta terra era então utilizada no revestimento das estradas, em parques infantis e outros locais. Mas o que as pessoas não sabiam é que a terra que sobrava da extração do amianto era muito perigosa para a saúde. As fibras presentes no amianto azul podem causar uma doença conhecida como mesotelioma maligno, uma rara forma de câncer que se desenvolve nos pulmões e no coração. Os proprietários da mina de Wittenoom ignoraram os avisos de especialistas até 1966, quando diversas análises apontaram que havia partículas de amianto em todas as construções da cidade. Somente após 13 anos, o governo decidiu evacuar a cidade, comprando as casas dos habitantes e ajudando no custo de realocação das famílias. Varosha, Chipre. Localizada em Famagusta, no Chipre, Varosha tinha cerca de 39 mil habitantes no início dos anos 70. Era um dos destinos turísticos mais importantes do mundo e, por conta disso, esbanjava prédios, arranha-céus e hotéis luxuosos. Em 20 de julho de 1974, no entanto, a história de Varosha mudou para sempre. Com a invasão turca no Chipre, a população evacuou completamente o local, temendo um massacre. As pessoas foram abrigadas pelo exército britânico, que tinha uma base militar nas proximidades. Os turcos decidiram cercar toda a área e, desde então, proíbem a entrada de qualquer pessoa que não faça parte das forças militares do país, bem como os agentes das Nações Unidas. Até hoje, Varosha é mantida como uma espécie de refém pela Turquia, mesmo com uma resolução das Nações Unidas ordenando que a área fosse passada para a administração da ONU. Ilha Decepção, Antártida. Descoberta apenas no século XIX, a Ilha Decepção fica localizada ao norte da Antártida.
Durante um bom tempo, foi uma referência na indústria baleeira e chegou a possuir 14 fábricas de processamento de gordura. Quando a indústria se tornou pouco produtiva, a região passou a abrigar bases científicas do Chile e da Inglaterra, mas uma série de erupções vulcânicas no final dos anos 60 destruiu as bases e forçou a evacuação da ilha. Hoje em dia, não existem habitantes permanentes, mas a Ilha Decepção não decepciona quem quer aventuras no continente gelado e conhecer os pinguins. Beichuan, China. Em 12 de maio de 2008, um terremoto de magnitude 8.0 atingiu a província de Sichuan, na China, deixando quase 70 mil mortos e outros 370 mil feridos. Além disso, o desastre também destruiu as casas de grande parte das pessoas que viviam na região, com algumas localidades tendo mais de 80% dos prédios destruídos. Uma das cidades mais afetadas foi Beichuan. A cidade foi evacuada, deixando para trás apenas um cenário de destruição. O governo chinês decidiu não demolir as ruínas da cidade, mesmo com a debandada de seus habitantes. Hoje, o local é tido como uma espécie de museu em homenagem às famílias que outrora viveram por lá. Saint-Jean-Vianney, Canadá. Este vilarejo de Quebec foi totalmente devastado em maio de 1971, mas existem poucas informações sobre o evento. O que se sabe é que a cidade foi fundada em solo muito instável, que acabou cedendo após um período de fortes chuvas. Os deslizamentos acabaram formando uma grande cratera no vilarejo, que engoliu a maior parte das casas. Também existem alguns registros anteriores ao deslizamento que dão conta de moradores alegando rachaduras em suas casas, sons de água vindo do subterrâneo e alguns até mesmo tiveram suas casas afundando no solo antes do desastre. Cerca de 30 pessoas morreram durante o deslizamento e a cidade foi totalmente desocupada desde então. Gilman, Estados Unidos. No Colorado, a cidade de Gilman abrigava uma das minas mais importantes do estado. Foi uma cidade de grande relevância durante a Segunda Guerra Mundial, já que o zinco extraído das minas era utilizado nas atividades bélicas do país. Mas após o término da guerra em 1945, a mineração decaiu na região, fazendo com que as minas falissem e fechassem. Depois disso, o solo das minas acabou inundando, fazendo com que restos de materiais químicos fossem levados até o rio Eagle, contaminando a principal fonte de água potável da cidade. As autoridades declararam a cidade imprópria para a habitação e todos os moradores foram evacuados. A cidade segue proibida para a habitação até hoje. Tomioka, Japão. Após o desastre na usina nuclear de Fukushima, foi estabelecida uma zona de proteção, com um raio de 30 quilômetros a partir do ponto central da explosão. Tomioka era uma cidade entre várias cidades que precisaram ser evacuadas dentro deste raio. A cidade contava com cerca de 16 mil habitantes e a maior parte dos danos provocados pelo desastre nunca foi reparada. Atualmente, apenas um homem vive de forma fixa em Tomioka e ele se ocupa alimentando os animais que foram abandonados por seus donos há cerca de 9 anos. Agdan, Azerbaijão. A cidade de Agdan foi invadida em julho de 1993 por forças militares da chamada República de Nagorno-Karabakh, apoiada pela Armênia. Na ocasião, um forte ataque armado do exército armênio obrigou os moradores locais a fugir do local,
mas nem todos conseguiram escapar. No final de julho daquele ano, a cidade estava totalmente sob o controle de Nagorno-Karabakh, que, de acordo com vários registros da época, cometeu vários abusos e violações das leis de guerra. Temendo um contra-ataque, os invasores destruíram completamente a cidade, que hoje possui apenas ruínas e, obviamente, nenhum morador.